O objetivo hoje desta sessão é falar-vos um pouco sobre as aves marinhas no arquipélago da Madeira. Antes de iniciar, permitam só apresentar um pouco a CEPEA, a entidade para a qual eu colaboro já há alguns aninhos. A CEPEA é uma organização não governamental de ambiente e que tem como principal missão a proteção e o estudo das aves e dos seus habitats. E obviamente também temos uma forte componente na parte da divulgação do rico património que temos no nosso país. A CEPEA está implementada em Lisboa, mas também nas ilhas, nos Açores e na Madeira, e também temos um conjunto de projetos que são desenvolvidos em parceria com outras organizações também no estrangeiro. Temos aproximadamente 4.500 sócios e também aproveito aqui a oportunidade para convidar todos que queiram fazer parte também desta nossa associação e obviamente ajudar aqui a ampliar a nossa voz. Temos cotas, temos oportunidades de parcerias, oportunidades a nível também de voluntariado. É uma questão de visitarem o nosso website e conhecer mais informação sobre os vários projetos e as várias atividades que desenvolvemos. E somos também o parceiro português da BirdLife International, que é o maior consórcio de organizações de proteção do ambiente. O nosso trabalho acaba por se dedicar a 4 principais pilares, digamos assim. Acompanhamos o estado das aves em todo o país, obviamente contribuímos de uma forma muito ativa através de vários projetos de conservação para a proteção das aves e do ambiente. Também lutamos por políticas sustentáveis e políticas que visem a proteção das aves e dos habitats em Portugal e promovemos a observação de aves e o fascínio pela natureza, como muitos de nós acredito que aqui estamos, partilhamos. A nível do estudo das aves marinhas, e aqui falando um pouco da situação na Madeira, nós já há vários anos que temos dedicado uma grande componente do nosso trabalho ao estudo das aves marinhas, quer na identificação de áreas importantes no mar, com a realização de censos feitos desde a costa e também feitos desde embarques no mar. Temos feito seguimento de algumas espécies com dispositivos de seguimento para conseguirmos conhecer as rotas de migração, neste caso aqui desta imagem, de cagarras, isto porque quer durante a época de invernada, quer durante a época da alimentação das crias, as aves marinhas fazem viagens fascinantes e através da colocação de pequenos dispositivos conseguimos acompanhá-las durante estas magníficas viagens. Na Ilha da Madeira, também acabarei por falar um pouco sobre isso. Infelizmente, a informação sobre muitas das espécies marinhas não é muito abundante, digamos assim. Portanto, nós num projeto prévio que tivemos, nos últimos 2 anos, tivemos também a realizar um conjunto de censos desde a costa para tentarmos estabelecer abundâncias e estimativas populacionais para as espécies na própria Ilha da Madeira. Isto porque as colónias das desertas e das selvagens são um pouco mais conhecidas, mas a nível da Ilha da Madeira ainda há muita informação por conhecer. Como referi, nós já estamos a nível de CEPEA na região desde 98, os trabalhos com aves marinhas também são prévios, obviamente, à nossa chegada aqui ao arquipélago e temos trabalhado em parceria com outras entidades que também visam a conservação das aves marinhas e da natureza no seu modo mais global. Inicialmente com parcerias com o Parque Natural da Madeira e atualmente com o IFCN, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, aqui como as principais entidades que se têm dedicado ao estudo e à conservação das aves marinhas no nosso arquipélago. Ao longo dos anos foram decorrendo um conjunto de projetos de conservação, uns mais dedicados a espécies altamente ameaçadas, como por exemplo a freira da Madeira e a freira do Bugio. Também foram implementados alguns projetos ao nível da identificação de áreas marinhas importantes para as aves marinhas no mar, passando aqui um pouco a redundância. Alguns projetos de conservação a nível dos ilhéus do Porto Santo e também que acabavam por abranger as ilhas desertas e as ilhas selvagens, e mais recentemente também temos-nos dedicado, e que no final falarei um pouco sobre isso, na minimização de uma ameaça muito importante e bastante significativa que acaba por afetar as populações de aves marinhas na Madeira e um pouco em todo o mundo, obviamente, que é a poluição luminosa, e que felizmente é um projeto que temos agora a começar e que teremos a oportunidade de aprofundar os nossos conhecimentos sobre esta ameaça e de que forma podemos atuar para minimizar esta ameaça sobre as aves marinhas.
Uma questão aqui, só uma curiosidade um pouco transversal. Nós também, desde 2009, numa ação muito direta de conservação dedicada às aves marinhas, temos em curso a campanha Salve uma Ave Marinha e também aqui, mais uma vez, relacionada com esta temática da poluição luminosa. Não sei se têm conhecimento, mas as aves marinhas, devido à sua ecologia, devido também ao seu comportamento e à sua biologia, é particularmente sensível à poluição luminosa. E os juvenis, na saída dos ninhos, caem no centro das cidades e necessitam da nossa ajuda para regressar ao mar. Daí que esta campanha mobiliza muitos voluntários. Há uma campanha bastante semelhante nos Açores e mais antiga e que também nos inspirou para criar esta campanha, a campanha SOS Cagarro, e que trata mesmo de envolver um conjunto de voluntários em brigadas de patrulhamento para recuperar estas aves e libertá-las junto ao mar. Mas falarei um pouco mais à frente sobre esta ameaça. Pronto. A Madeira. A Madeira, sou suspeita em falar, obviamente, sou endémica daqui do arquipélago, por isso realmente é um sítio espetacular e com muitas, não com muitas espécies, mas com espécies com características bastante diferentes, como o Gonçalo referiu, das suas espécies a nível nacional. A Madeira acaba por muitas vezes ser denominada como um santuário para as aves, de um modo global. Nós temos uma boa rede de áreas protegidas na região, uma implementação muito direta da Rede Natura 2000 e obviamente da Diretiva Aves, com 5 ZPEs e também com uma panóplia de ZECs e de outras áreas do Parque Natural da Madeira que asseguram a preservação dos habitats onde ocorrem estas espécies. A nível de ibas, também temos 8 ibas terrestres no arquipélago da Madeira e, obviamente, não sei, para os que conhecem a ilha, a grande diversidade de habitats, a orografia da ilha que é bastante acentuada, a influência das correntes, dos ventos, faz com que nós tenhamos uma multiplicidade de micro-habitats e isto, obviamente, acaba por resultar numa grande diversidade de ecossistemas e de espécies que acabaram, obviamente, por evoluir e ter características distintas das espécies que existem a nível continental. A Madeira é também o habitat de uma das espécies mais ameaçadas da Europa, a freira da Madeira, que também falarei um pouco mais à frente, e as ilhas desertas e as ilhas selvagens são verdadeiros, então esses dois locais são verdadeiros hotspots para as aves marinhas. Locais muito interessantes, principalmente para colónias de almas negras, de calcamares e de cagarras. Além disso, no nosso arquipélago, depois acabamos por ter um conjunto de outras espécies endémicas. Nós temos 4 endemismos a nível do arquipélago, as 2 freiras, 2 espécies marinhas, a freira da Madeira e a freira do Bugio. Temos também o pombo turcaz, que muitas vezes aqui acaba por haver um conflito a nível digamos, de interferência com a parte da agricultura e que também tem sido algo que nós temos estado a tentar trabalhar nos últimos anos para tentarmos compatibilizar as práticas agrícolas com a preservação desta espécie, obviamente uma espécie com um papel ecológico bastante importante na disseminação de sementes e na preservação da floresta laurisilva, e ainda dentro da laurisilva temos uma outra espécie endémica, o bis-bis, bastante semelhante à estrelinha que existe a nível nacional e também nos Açores, e que também é um endemismo. Depois temos um conjunto de subespécies também que são endémicas da Macaronésia, como por exemplo o forabardos, também os andorinhões, corre-caminhos e um conjunto mais alargado de espécies. Obviamente que não invalida aqui uma visita ao arquipélago para descobrir um pouco mais sobre estes seres fantásticos. Ao nível das aves marinhas, temos 8 espécies nidificantes, 6 delas pertencentes à ordem dos procelariformes e o roque de Castro e à família dos Procelarida e o roque de Castro e o calcamar da família dos Hidrobatida. São 8 espécies que nidificam aqui então no nosso arquipélago e que acabam por ocorrer de forma distinta nas ilhas desertas, selvagens, Porto Santo e Madeira. A nível das características gerais, imagino que já tenham, não sei se noutros webinars também acabaram já por focar algumas das características das aves marinhas, mas aqui vou passar assim um pouco de uma forma geral, porque depois acabará por nos dar importantes pistas relativamente às especificidades dos projetos de conservação e também das ameaças que estas espécies acabam por enfrentar. As aves marinhas, então, como o próprio nome indica, são espécies que vivem associadas ao meio marinho, a sua fonte de alimento
é exclusivamente obtida no mar, acabam por ter adaptações corporais que permitem viagens longas com um baixo dispêndio de energia, deslocando-se sobre as ondas de forma bastante graciosa, mas que numa fase da sua vida acabam sempre por depender de terra na parte da reprodução, ou seja, o seu ninho é sempre realizado, é sempre implementado em terra, não obstante de na restante época do seu ciclo reprodutor a espécie acaba por estar fora de terra para viajar, para se alimentar e acaba então por regressar à terra na época da reprodução. E aqui importa referir, talvez aqui distinguir as aves marinhas costeiras. Muitas das vezes quando nós falamos de aves marinhas colocamos todas as aves aqui neste bolo. Aqui a apresentação será um pouco mais focada nos procellariformes, ou seja, aves marinhas pelágicas, aves marinhas que vivem praticamente e exclusivamente no mar e então dependem somente de terra para a sua reprodução. Claro que a vida no meio marinho implica um conjunto de desafios, é necessário que estas aves possuam estratégias e adaptações corporais que permitam a sua vida no meio marinho, para conseguirem alcançar então grandes distâncias, possuem aves longas, estreitas e flexíveis. Estas aves têm asas que estão adaptadas a voarem com o mínimo dispêndio de energia e conseguirem viajar por grandes distâncias. Obviamente também como vivem associadas ao meio marinho, possuem membranas interdigitais entre as patas, membranas interdigitais nas suas patas e também obviamente têm outros mecanismos mais aprimorados ao nível de impermeabilidade das suas penas. Como também vivem exclusivamente dependentes do meio marinho, estas aves a nível de hidratação, digamos que a água disponível é água marinha, portanto acabam por ter adaptações internas na sua fisiologia, quase que podemos chamar como uma dessalinizadora interna, que faz com que as aves possam excretar o excesso de sal que existam no interior do seu corpo. Todas estas características são então características comuns aos procellariformes. A sua alimentação é baseada em peixes, em pequenos crustáceos, em alguns cefalópodes, viajam grandes distâncias para obter alimento em áreas de grande produtividade no oceano, zonas normalmente de upwelling, onde a grande riqueza de água nas suas águas faz com que estas aves consigam dispor de uma grande disponibilidade de alimento. São aves que são capazes de mergulhar algumas dezenas de metros em profundidade para conseguirem captar o peixe do qual se alimentam, e muitas das vezes também podemos vê-las associadas a golfinhos ou a peixes de grandes dimensões, como por exemplo atuns, durante a sua alimentação. E até quer a nível de pescadores, quer a nível de atividades de observação de cetáceos, a procura de aves marinhas em áreas de alimentação normalmente são um bom indicador da presença de cetáceos na área ou no caso dos pescadores, a presença obviamente de peixes, e acabam por dirigir os seus esforços com base neste indicador que é fornecido pelas aves. O seu bico é em forma de gancho, como podem ver aqui nesta imagem da cagarra, um bico bastante afiado e que facilita obviamente a obtenção do seu alimento. A sua reprodução, como referi, é feita exclusivamente em terra, na parte obviamente de colocação do ovo, de crescimento da cria. As aves marinhas têm uma característica que só vêm então à terra para se reproduzir, e mesmo nesta fase, quando vêm à terra, fazem durante a noite. Esta visita à terra é feita durante a noite, portanto também têm os seus olhos adaptados, digamos que à visão noturna, têm olhos particularmente sensíveis, e esta visita à terra é essencialmente feita desta forma para evitar o encontro com os seus predadores, cães, gatos e outros animais que possam colocar em perigo a espécie. São espécies que são denominadas como espécies filopátricas, ou seja, têm uma grande fidelidade ao sítio onde nasceram, à colónia onde nasceram, ou seja, uma ave que nasceu num ninho nas ilhas desertas irá voltar às ilhas desertas após os seus 5 anos de crescimento para colocar um ninho neste local. E, tendencialmente, também são espécies monogâmicas, ou seja, mantêm o seu parceiro durante toda a vida. Estas são as características do modo geral, obviamente existem algumas exceções. Os ninhos das aves marinhas
são feitos em terra, normalmente em sítios com pouca acessibilidade, e imaginem aqui no caso da Madeira com uma grande expansão a nível territorial junto da costa, com unidades hoteleiras, com a criação de urbanizações, portanto as aves marinhas, e daí que também acaba por ser uma condicionante para o aumento do conhecimento destas espécies, ou seja, as aves marinhas acabam por estar refugiadas em zonas de escarpa bastante inacessíveis, em virtude, obviamente, do seu refúgio dos predadores e também da nossa expansão junto da costa, que faz com que as populações estejam fragmentadas e em sítios bastante inacessíveis. Uma situação completamente diferente da que verificamos, por exemplo, nas ilhas desertas e então nas ilhas selvagens. Nada disto se coloca, isto porque as aves não têm predadores naquele local, ou predadores assim com grande impacto, e acabam estas aves então por até regressar à terra mesmo durante o dia e acabam por ter ninhos em locais bastante acessíveis. As aves marinhas também colocam somente um ovo a cada ano, a cada fase reprodutora, digamos assim, e não têm a capacidade de repor o ovo caso ele seja inviabilizado. As aves marinhas também vivem em colónias e quando regressam à terra também normalmente emitem vocalizações bastante intensas, e é uma característica bastante visível, ou visível não, até a nível da audição, de estarmos perto de uma colónia de aves marinhas, porque conseguimos ouvir as suas vocalizações de forma bastante intensa. E sendo muitas vezes, obviamente, também fácil identificarmos a presença das aves, com a presença das várias espécies com base no som que elas emitem. O ciclo reprodutor, de uma forma muito resumida, e aqui está ilustrado com algumas imagens de Freira do Bugi, com a qual eu tive a oportunidade de trabalhar durante o meu estágio curricular. Numa primeira fase, as aves, obviamente, a fase do acasalamento, normalmente o macho chega em primeiro lugar e trata da limpeza do ninho, porque obviamente de um ano para outro existe deslizamento de terras, existem plantas que acabam por obstruir a entrada do ninho, então normalmente chegam os machos em primeiro lugar e tratam da limpeza do ninho e depois obviamente o acasalamento. Após o acasalamento dá-se um período de êxodo pré-reprodutor, em que o macho e a fêmea regressam ao mar, e é nesta altura em que tratam de adquirir reservas nutritivas para a fase seguinte, que será bastante intensa, digamos assim, a nível energético para ambos os progenitores, e é nesta fase, obviamente, que a fêmea acaba por desenvolver o ovo. A postura, como referi, é única e sem reposição, e depois a incubação aqui também é partilhada entre o macho e a fêmea. Dá-se a eclosão, obviamente, a cria nasce, e o desenvolvimento dos juvenis, também aqui uma característica muito interessante, é feito de uma forma partilhada entre ambos os progenitores. Quando os juvenis já possuem uma plumagem, obviamente, completa e semelhante à dos adultos, acabam por rumar ao mar para o seu crescimento, e a partir de durante 5, 6 anos vão estar em mar alto a se alimentar e só regressarão para dar seguimento ao seu ciclo reprodutor quando atingirem a maturidade sexual. A nível das espécies nidificantes no arquipélago, como referi, nós temos 8 espécies de aves marinhas nidificantes, com vários estatutos de conservação, e como sabem, as aves marinhas são o grupo animal mais ameaçado no mundo. Portanto, a nível global, as suas populações estão a decrescer e, obviamente, a situação na Madeira não é diferente. A primeira espécie que queria aqui vos apresentar, talvez a espécie assim um pouco mais espetacular, aqui as duas freiras, a freira da Madeira, uma espécie que já foi considerada a espécie mais ameaçada da Europa. Infelizmente agora existe uma espécie em situação um pouco pior, é uma ave marinha que tem uma população estimada em 80 casais, aparentemente a sua população está estável, e no passado esta espécie foi considerada extinta até à década de 60. Depois foram feitos alguns estudos com vocalizações de Freira do Bugi e conseguiram determinar uma colónia de Freira da Madeira na zona central da zona dos picos da Ilha da Madeira, e é uma espécie que está considerada como com estatuto de conservação em perigo. A Freira da Madeira é uma espécie bastante particular, estão aqui a ver nestas imagens.
a partir daquilo que nós pensaríamos, uma ave marinha constrói o seu ninho junto da costa, mas como referi, as aves acabaram por desenvolver estratégias que as colocassem a salvo dos predadores. E no caso da freira da Madeira, os seus ninhos são colocados no interior da ilha, na zona do maciço montanhoso oriental, que também é uma zona de proteção especial, e é neste local, em zonas bastante inacessíveis, normalmente só acessíveis com técnicas de montanhismo, que coloca o seu ninho. População estimada, como referi, em 80 casais. Dadas as características do tipo de habitat desta espécie, é uma espécie que temos de ter particular atenção, é uma espécie endémica, ou seja, não pode ser encontrada noutro local do mundo, é uma espécie que está associada a habitats de montanha e, como sabem também, a nível de alterações climáticas, os modelos climáticos indicam que estes habitats também são os mais vulneráveis, porque obviamente a nível de patamar climático acabam por ficar cada vez mais isolados nas zonas mais elevadas da ilha, até que, obviamente, com a expansão da floresta das zonas mais baixas para as zonas mais altas, estes habitats tendem a desaparecer. Além disso, e além de outras ameaças, aqui no arquipélago da Madeira e principalmente na Ilha da Madeira, obviamente, os incêndios têm sido recorrentes nos últimos anos e em 2010 um grande incêndio acabou por destruir praticamente toda a área de nidificação, não destruir, mas atingir toda a área de nidificação da Freira da Madeira. No ano em que ocorreu este incêndio, as freiras acabam por construir os seus ninhos aqui em pequenos patamares em zonas bastante inacessíveis. O incêndio ocorreu em agosto, altura em que os adultos estavam a alimentar as crias e, portanto, alguns adultos foram apanhados durante o incêndio, que estavam no interior dos ninhos, e infelizmente também muitos dos juvenis acabaram por morrer, não só devido ao incêndio, mas também devido ao deslizamento de terras e à forte erosão que acabou por se verificar nesta área, obviamente com os incêndios e com uma maior dificuldade em fixar o solo. Outra espécie, aqui uma prima da freira da Madeira, a freira do bugio, é uma espécie que tem uma população um pouco maiorzinha, digamos assim, cerca de 180 casais reprodutores, também é uma espécie que aparentemente tem uma tendência estável. Foi uma espécie também identificada no passado, era uma espécie que ocorreria na Madeira e em Cabo Verde, neste momento é uma espécie reconhecida como espécie distinta, a freira do bugio, Pterodroma deserta. É uma espécie que também é considerada vulnerável, nidifica nas ilhas desertas, na ilha aqui mais à direita, Ilha Chão, Deserta Grande e Bugio, a ilha mais à direita num pequeno planalto no topo da ilha, numa zona bastante seca e que é o local de nidificação desta espécie. Acredita-se que no passado a espécie poderá ter tido uma distribuição mais ampla nas ilhas desertas e até na própria Ilha da Madeira, mas que neste momento está restrita àquele local e quer a freira da Madeira, quer a freira do Bugio foram alvo de vários projetos de conservação para tentar melhorar o seu habitat e também, obviamente, melhorar o estado das suas populações. A cagarra, a espécie mais abundante que temos cá no arquipélago, tem uma colónia de cerca de 30 mil casais reprodutores na selvagem grande. É uma espécie que, a nível de tendência, estes são os dados da UCN, uma tendência desconhecida, mas pronto, acredita-se que seja decrescente dada a situação que se verifica com as restantes espécies de aves marinhas. É a ave marinha de maior porte e é uma espécie que o seu estatuto de conservação é pouco preocupante. No entanto, obviamente, e dada a falta de conhecimento sobre a espécie na própria Ilha da Madeira, obviamente este estatuto pouco preocupante deverá ser visto de uma forma um pouco conservadora, porque, como referi, observando a situação a nível global, poderá não ser assim uma situação tão estável ou tão benéfica quanto aquela que pensamos que possa ser. É uma espécie caracterizada pelo seu bico amarelo, como podem ver aqui nestas imagens, é a ave marinha de maior porte e é também uma das aves mais afetadas pela poluição luminosa, também obviamente resultante de ser a espécie mais abundante aqui no arquipélago. O patagarro, conhecido também como estapagado ou furabusto do Atlântico, eu aqui estou a falar um pouco dos nomes locais das aves marinhas, como sabem normalmente estes nomes comuns vão variando de sítio para sítio, mas o patagarro é uma ave que também, à semelhança da freira da Madeira, nidifica no interior da ilha, são as duas espécies que acabam por nidificar, construir os seus ninhos mais no interior da ilha.
Esta espécie é conhecida somente, é conhecida por nidificar no interior da ilha, nos vales das ribeiras, e há somente uma colónia conhecida na zona do Parque Ecológico do Funchal, que também está a ser alvo de um pequeno projeto de conservação e de aumento do conhecimento sobre esta espécie. É uma espécie que tem um estatuto pouco preocupante, no entanto, a nível da Macaronésia, temo em discordar deste estatuto de conservação. A nível de Portugal, no livro vermelho é uma espécie classificada como vulnerável e do conhecimento que existe da espécie presente na Madeira e nos Açores, as populações são bastante diminutas. O estatuto de ser pouco preocupante provavelmente está relacionado com as grandes populações que existem no Reino Unido e, portanto, a nível global da espécie não está numa situação assim tão grave, mas a nível da Macaronésia a situação é bastante distinta. Mais uma vez, é uma ave que constrói os ninhos no solo, comparativamente à cagarra que constrói os ninhos mais em zonas de rocha, aproveitando estruturas naturais, as freiras e o patagarro têm a tendência para escavar um ninho, como se fosse uma espécie de uma toca de coelho, e colocar o ovo no seu interior. O pintainho, também conhecido como frulho, é uma espécie também que ocorre cá no arquipélago, principalmente nos ilhéus do Porto Santo, nas ilhas desertas, uma população mais reduzida e reduzida ao ilhéu-chão, e nas ilhas selvagens, onde existe a maior colónia, mas é uma espécie que acaba por estar bastante restrita e bastante fragmentada ao nível da ilha e acaba por estar em pequenos ilhéus em redor ou em zonas bastante inacessíveis. A informação sobre a espécie a nível da Ilha da Madeira é bastante escassa. Os casais estão estimados em cerca de 5.000 casais para as ilhas selvagens, no entanto, não existe estimativa populacional para a própria Ilha da Madeira. A ave já foi detectada em alguns censos que fizemos, no entanto, é necessário, obviamente, aprofundar estes estudos. A nível do Estatuto de Conservação, um Estatuto de Conservação quase ameaçado, e é uma espécie bastante interessante, parecida com o patagarro que vimos anteriormente, e a principal característica, o patagarro um pouco maior, o pintainho mais pequeno com as patas azuladas, mas se olharmos aqui na coloração em redor do olho, o patagarro acaba por ter o olho dentro desta parte cinzenta, enquanto que o pintainho tem a mancha mais branca em redor do olho. É uma das características que em voo poderá ajudar a diferenciar as várias espécies. Depois passamos às espécies de menor porte. A mais pequena que temos cá no arquipélago é o roque de Castro. Não existem estimativas populacionais, mais uma vez, para a Ilha da Madeira, para o próprio arquipélago da Madeira. É uma espécie que acaba por nidificar também em zonas bastante inacessíveis e junto da costa e em pequenos ilhéus em redor da própria Ilha da Madeira e em redor do Porto Santo. Tem uma população reprodutora de verão e de inverno, ou seja, temos duas populações distintas, aqui quase que em comparação com os Açores, cada uma das populações acabam por ser espécies distintas, mas não existem indícios que aqui na região, aliás, estudos preliminares que foram feitos não indicam a presença do painho de monteiro aqui na região. É uma espécie que também a nível de Estatuto de Conservação é considerado pouco preocupante, uma ave fácil de identificar com a banda junto da cauda, uma banda branca junto da cauda, que ajuda a diferenciar de uma forma bastante clara da alma negra. Uma ave um pouco maior que o roque de Castro, tem a sua estimativa populacional determinada muito recentemente para as ilhas desertas de 5.000 casais reprodutores. Aqui, mais uma vez, também à semelhança da cagarra, constrói o ninho em zonas de calhau, de posição de várias pedras, e acabam por utilizar este tipo de estruturas para construir o seu ninho. As ilhas desertas acabam por ser então uma das maiores colónias desta espécie em todo o mundo e também o seu estatuto de conservação é pouco preocupante. O calcamar, uma espécie que acaba por ter aqui um nome bastante peculiar e como resultado das características, digamos assim, das suas patas. Uma ave que tem as patas relativamente longas e quando levanta voo quase que acaba, dá-nos a impressão que consegue caminhar sobre o mar. É uma ave que pode ser observada em redor da Ilha da Madeira e também do Porto Santo, no entanto a sua colónia de nidificação está restrita às ilhas selvagens com cerca de 60.000 casais reprodutores. É uma espécie que enfrenta tendências populacionais decrescentes
e a característica é que também constrói o seu ninho em solo arenoso e somente nas ilhas selvagens encontra este tipo de habitat e também obviamente protegido de predadores e faz com que a espécie consiga construir o seu ninho com estas características neste local. Poderá ter tido uma distribuição mais ampla no passado, mas atualmente encontra-se restrita às ilhas selvagens. A nível de estatuto de conservação, a nível global é uma espécie considerada pouco preocupante, no entanto, a nível do livro vermelho, é uma espécie considerada vulnerável. Saindo um pouco das aves pelágicas e falando de uma forma um pouco mais geral sobre as aves marinhas, aqui na região também como espécies nidificantes temos a gaivota de patas amarelas, o garajal rosado, o garajal comum e a rolinha de praia, também como é conhecida como borrelho de coleira interrompida, uma população também bastante reduzida e restrita à ilha do Porto Santo. Ao nível das ameaças, como referi, as aves marinhas são o grupo animal mais ameaçado do mundo, acabam por enfrentar vastas ameaças, quer a nível da sobrepesca, do bycatch, ou seja, a captura acidental em artes de pesca, a própria poluição dos mares, as alterações climáticas com o aumento da temperatura das águas, alterações nas correntes e na disponibilidade de alimento, ou seja, são aves que estão altamente influenciadas pelas ameaças a nível marinho, também, como por exemplo o lixo marinho, mas também são aves que, como dependem de uma fase da sua vida, dependem de terra, acabam por estar influenciadas também por ameaças que podem ser registradas na parte terrestre, obviamente relacionadas com a perturbação humana, com também a cada vez menor disponibilidade de habitat em virtude da expansão urbana e da expansão junto da costa. São um tipo de animais que são muito afetados também por espécies invasoras, cães, gatos, roedores que acabam por predar as aves e também acabam por destruir os ninhos, e a ameaça da poluição luminosa também, como referi, é uma ameaça que talvez não era tão falada quanto todas as outras ameaças e que tem ganho uma atenção crescente porque efetivamente tem um grande impacto não só a nível dos juvenis, mas também dos próprios adultos. E à medida que esta ameaça vai crescendo, porque é uma ameaça que é crescente, a cada ano estima-se que a poluição luminosa, dependendo do país, mas aumenta de cerca de 3% a cada ano, portanto é uma grande ameaça que está a ficar cada vez mais presente nos países e que acaba por ter então um grande impacto neste grupo animal. As aves marinhas, porquê que são assim, porquê que são tão afetadas pela poluição luminosa? Como referi anteriormente, as aves marinhas têm hábitos noturnos em terra durante esta época de reprodução e com isso obviamente acabam por ter um conjunto de adaptações que faz com que consigam subsistir ou se adaptar e poder desenvolver a fase do seu ciclo de vida com um conjunto de adaptações para conseguirem então visitar a terra à noite. Além disso, acredita-se que as aves marinhas acabam muitas vezes por navegar através de pistas visuais dadas pelas estrelas, pela esfera celeste, portanto, são aves que estão habituadas a baixos níveis de luminosidade e a identificar pistas visuais para conseguirem se alimentar e também se conseguirem guiar nas suas migrações. Portanto, a sua sensibilidade à iluminação é bastante elevada, principalmente na fase dos juvenis. Os juvenis normalmente têm pouca experiência, estão a sair dos ninhos onde estiveram a crescer durante cerca de 2 meses, foram sendo alimentados pelos progenitores e quando chega a hora de fazerem o seu voo em direção ao mar e em direção à sua grande viagem onde irão crescer e amadurecer até poderem voltar os tais 5 anos mais tarde, acabam muitas vezes por ser das colónias que, como vimos, por exemplo, no caso da Freira da Madeira ou no caso do Patagarro, são bem no interior da ilha e acabam por, ao se dirigirem para o mar, passar por muitas localidades onde existe um excesso de iluminação e acabam sendo atraídos pelas luzes das cidades. Isto acaba por ser uma ameaça bastante significativa para estas aves que nidificam no interior, mas também para aquelas aves que nidificam junto da costa. Para quem conhece a costa da Ilha da Madeira,
seguramente partilha desta opinião que é uma costa bastante iluminada. E obviamente os juvenis, quando saem do ninho, não saem ali num tiro rápido em direção ao mar e zona de alto mar. Muitas das vezes ficam a voar em redor da ilha durante umas semanas, durante alguns dias, e é nessa fase que acabam por ser atraídos pela iluminação, caem no centro das cidades, muitas vezes colidem com estruturas como, por exemplo, postes, vedações, casas, são atropelados e acabam por cair e não conseguir encontrar o caminho em direção ao mar. Como também se recordam, as aves marinhas têm um conjunto de adaptações físicas que são uma vantagem no meio marinho, mas obviamente essas características espetaculares no meio marinho, como umas asas longas e flexíveis, umas patas com membranas interdigitais, em terra não são assim tão vantajosas. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver uma ave marinha a andar em terra, não é propriamente assim o melhor exemplo de eficiência. Então acabam muitas vezes estes juvenis por cair nos centros das cidades, não conseguem levantar voo porque precisam de uma espécie de rampa de lançamento para conseguirem voar, ficam no centro das cidades mais disponíveis, obviamente, para cães, para gatos, e muitas das vezes também feridas, acabam por morrer sem encontrar o caminho para o mar. Estima-se que mais de 1000 aves em toda a Macaronésia acabem por morrer todos os anos vítima da poluição luminosa. E falando de um grupo animal tão ameaçado, e falando, por exemplo, de 2 espécies endémicas que temos cá na região e que todos os anos, destas populações tão pequeninas que eu falei, estas aves acabam por ser, e acabamos por encontrar todos os anos aves no Funchal que são afetadas pela poluição luminosa, portanto é um problema bastante presente e que é necessário haver aqui um trabalho multidisciplinar para reduzir esta ameaça. Só aqui um pequeno à parte, sei que estamos a falar de aves marinhas, mas aqui eu vou falar só um pouco sobre outros animais que também partilham asas e partilham da ameaça da poluição luminosa. A nível da Macaronésia também temos 9 espécies de morcegos que são ameaçados e que são alvos da poluição luminosa, e também um conjunto de lepidópteros, ou seja, de borboletas noturnas, que também são afetadas pela poluição luminosa. A poluição luminosa afeta aves marinhas, afeta morcegos, afeta insetos, afeta a nossa própria saúde humana, afeta répteis, afeta outras espécies de aves a nível de migração e a nível do seu próprio comportamento, a nível mesmo de passeriformes. Então a poluição luminosa acaba por ser um amigo aqui invisível das aves marinhas e não só. Para dar resposta, e já estou mesmo a terminar, para dar resposta a esta grande ameaça, é com muita alegria que partilho convosco que temos um projeto LIFE, um projeto de conservação aprovado que irá decorrer nos próximos 4 anos, um projeto que irá agregar aqui os arquipélagos da Macaronésia, não, como o Gonçalo referiu de início, esta região da Macaronésia é composta por Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde. Este projeto vai trabalhar essencialmente em 3 arquipélagos, Madeira, Açores e Canárias, no sentido de mapear, reduzir e mitigar a poluição luminosa nas áreas protegidas da Macaronésia. Isto aqui é importante nós termos também a noção que normalmente as áreas protegidas não têm iluminação física nesses locais, no entanto, os impactos da poluição luminosa conseguem viajar dezenas de quilómetros e acabam por afetar os animais que estão no interior destas áreas protegidas. Para terem uma ideia, as aves que estão nas ilhas desertas são influenciadas pela iluminação que está aqui na costa da própria Ilha da Madeira. Portanto, este projeto trata de agregar um conjunto de parceiros. A ameaça da poluição luminosa é algo que não diz respeito só a biólogos ou a ornitólogos que se dedicam às aves, como vimos, afeta outros grupos animais. É importante trabalharmos com os municípios para reduzir a iluminação, porque são as entidades responsáveis pela iluminação no seu concelho, e este projeto irá trabalhar e irá incidir em 27 sítios da Rede Natura, irá congregar 9 municípios e atuar na redução da poluição luminosa em mais de 150.000 hectares. E esperamos que, obviamente, que as mudanças que sejam implementadas a nível da iluminação acabe por melhorar os estatutos de conservação de 10 espécies de aves marinhas, além das 8 que vos falei que existem no nosso arquipélago. Também existe o paninho de monteiro nos Açores e o hidrobates pelágicos que ocorre nas Ilhas Canárias, espécies de morcegos e quase 200 espécies de lepidópteros que esperamos que possam beneficiar deste projeto, que procura utilizar obviamente aqui o chapéu das aves marinhas, que talvez são as espécies para as quais existe mais conhecimento dos impactos desta ameaça, mas que são impactos que acabam por chegar a muitos outros animais e a muitas outras espécies. Da minha parte é tudo.
Espero que tenham gostado da apresentação. Sei que foi assim um pouco condensada e eu tenho o defeito de falar um bocadinho rápido, mas qualquer dúvida que tenham, têm aqui os meus contactos, estou disponível também se tiverem curiosidade sobre o novo projeto ou alguma outra informação que possa partilhar convosco, estou disponível para qualquer questão. Muitíssimo obrigada a todos